Falar o que para você, meu amigo rubro-negro? Falar o que agora, neste momento? Depois de mais uma tragédia provocada por um cara chamado Vitor Pereira. O cara é incompetente, é completamente idiota, um burro, não sabe nada de futebol. Ele em 2 meses e meio, 3 meses, conseguiu a façanha de ser pior do que o Paulo Souza. E você que achava que o Paulo Souza era um cara que não sabia nada de futebol, pois é, a nossa diretoria conseguiu trazer um cara muito, muito pior do que o Paulo Souza. Vitor Pereira, exemplo de incompetência. O cara não sabe nada de futebol. Nada de futebol. Infelizmente, galera, estou tendo que vir aqui depois de respirar fundo, deixar a raiva, aquela vontade de falar um monte de palavrão sobre esse pseudo treinador. É inacreditável como a diretoria chegou a esse ponto, trouxe o Flamengo para baixo a este ponto, com um cara que não sabe nada e ainda vai sair aí com 15 milhões de rescisão se o Landim tiver culhões para mandar esse cara embora. Se Marcos Braz resolver fazer alguma coisa a respeito do Flamengo. Se a torcida não arrancar ele na marra de lá de dentro do ninho. Não é possível o que aconteceu hoje no Maracanã, mais uma vez. Não teve, eu acho que técnico nenhum na história do Flamengo, desde aquela época lá de década de 2000, o Flamengo estava numa água danada, com aqueles times todos esquisitos. Mesmo naquela época, o Flamengo nunca conseguiu essa proeza, nunca teve um técnico que fizesse essa proeza de mandar, de botar um time que perde quatro taças em sequência num espaço de menos de um mês. Inadmissível, galera. Quer dizer, um pouquinho mais de um mês. Inadmissível o que aconteceu hoje no Maracanã. A única coisa boa que aconteceu foi a garra dos jogadores no primeiro tempo. Garra, luta, perseverança e tal, é aquela coisa. Mas no segundo tempo, todo mundo morreu e o técnico fez um monte de lambança, de substituição absurdas. Não colocou o Pedro em campo. Não colocou o Matheus Gonçalves, que vinha sendo um jogador importante nos últimos jogos. Dito isso, galera, eu peço que vocês tenham paciência, hoje consigam dormir. Não sei como é que vai ser essa história de dormir, porque é inacreditável o que a gente viu hoje. Mais uma derrota do Mengão, mais nosso nome jogado na lama aí por um treinador português que não sabe lufas de porcaria nenhuma. É isso, galera. É isso mesmo. É triste, é isso mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar a falar sobre o jogo. Infelizmente, a transmissão aqui onde eu estou em Angra dos Reis, hoje a parte de internet estava muito ruim. Então, muita coisa com relação à transmissão foi atrapalhada e tudo, mas enfim, a gente conseguiu ver e vai trazer aqui para vocês. O Flamengo começou totalmente modificado, surpreso, né? Assim, até os jogadores ficaram surpresos, nem eles sabiam que a escalação ia ser essa. É verdade, nem os jogadores sabiam, ficaram sabendo basicamente hoje, né, que ele não entraria com Everton Ribeiro, não entraria com o Vidal, não entraria com o Santos, tirou, acho que foram 6 titulares, se eu não me engano, do tio Varela e o Fabrício Bruno, que eu não entendi até agora o que o Fabrício Bruno fez, porque esses caras que eu acabei de falar, todos eles estão em má fase. O Fabrício Bruno não está em má fase, mas também foi sacado do time.
Então ele entra com um excelente goleiro, menino da base, ponto positivo foi esse aí só, né? O Matheus Cunha, fez uma boa partida. Ele entrou com o Mateuzinho na direita, ele entrou com Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira, que acabou de se recuperar de contusão e jogou no sacrifício, jogou muito bem hoje. Aliás, dos jogadores que jogaram bem hoje do Flamengo foi o Léo Pereira e o Cebolinha, jogou muito bem, e o Igor, né, no meio campo, que jogou bem no Flamengo aí. Aí ele continuando, ele entrou também com Ayrton Lucas, né, depois, mas enfim, galera, jogou o Gerson também, jogou razoavelmente bem, mas isso tudo no primeiro tempo, entendeu? No primeiro tempo, e aí o Flamengo faz 1-0 com um golaço do Cebolinha, né, uma jogada típica dele, na época de Grêmio, né, que ele vai cortando, abrindo assim, bate e faz um gol que deu uma esperança muito grande para o Flamengo, né? O time jogou com muita raça, assim, com muita vontade, não organizado, que esse treinador, de Vitor Pereira, ele é incapaz de organizar qualquer equipe. Incapaz, o cara é completamente incapaz, sabe nada de futebol. É pior que o Paulo Souza. Mas o time demonstrou vontade. Quem entrou com muita vontade e conseguiu fazer 1-0. Infelizmente, numa situação lá do Matheus França, que também entrou hoje no jogo, deu um passe para o Gabigol fez o segundo gol, o VAR anulou esse segundo gol. E aí, terminou o primeiro tempo com o Flamengo 1-0. Tá, tudo bem. Foi assim. O time jogou razoavelmente bem no primeiro tempo por causa da vontade, da disposição, e superou o Fluminense nisso e deixou o Diniz e o Fluminense assim, meio que surpreso, né? Foi uma surpresa para todo mundo isso aí no primeiro tempo. Só que aí a coisa acabou aí. Acabou aí porque o Diniz viu os defeitos do Fluminense, corrigiu, botou um menino muito bom aí, que agora me fugiu o nome dele aqui, que desnorteou completamente o time do Flamengo. E aí, se eu não me engano, foi aos 7 do segundo tempo, fez o primeiro do Fluminense, empatou o jogo. E nó tático o Fernando Diniz deu nesse infeliz que não sabe nada de futebol chamado Vitor Pereira. Dá-se a impressão, não vou ser leviano ao ponto de afirmar isso, mas dá-se a impressão de que esse cara não quer mais ser treinador do Flamengo, que ele quer ir embora, que o que ele quer é que a diretoria mande ele embora, de tanta besteira que esse cara faz. É impressionante. O cara me tira o Gabigol e coloca o Mateuzão, o potentoso Mateuzão, o cara que nunca fez nada, o menino da base, que precisa ser preservado, evidentemente, mas nunca fez nada de positivo. Não entra com o Matheus correto, né? Ele tinha que entrar com o Matheus Gonçalves, e não Matheus França, Mateuzão, essas paradas todas aí. Mas enfim, faz isso, tira o Gabigol, bota o Mateuzão. É isso mesmo. E aí o time meio que se escangalhou todo, cara. O time não tem organização há muito tempo. Acho que na mão dele nunca teve organização, nunca jogou bem com esse cara. Por incrível que pareça, o único clássico que o Flamengo ganhou, ele não estava como técnico. Foi do Botafogo. 1-0 só. Mas ganhou e ele não estava no banco. Parece absurdo isso, né? Mas é verdade. Perdeu todos os clássicos que podia. Perdeu para o Palmeiras, né, na Supercopa do Brasil, perdeu para o Al Hilal, foi pífio, né, no Campeonato Mundial, perdeu para o Del Valle a Recopa Sul-Americana e hoje perde a Taça Guanabara para o Fluminense, podendo ter ganhado o jogo. Podia ganhar o jogo, inclusive no primeiro tempo. Mas enfim, foi isso, galera.
essas alterações que ele fez no segundo tempo, tirando o Igor também, né, o Igor Jesus, né, acho que é esse o nome do menino, que matou a pau, foi outro cara que jogou bem na função dele, é mais um cara para ser observado nesse meio campo do Flamengo aí, nessa cabeça de área do Flamengo aí, que é um moleque que combate, que aí quando ele saiu, perdeu completamente a pouquinho de qualidade que esse time tinha, defensiva, vamos dizer assim, né? Então é isso, é mais uma derrota, Fluminense 2-1, né? No Flamengo, Fluminense campeão da Taça Guanabara, em mais uma patética apresentação do time. Ele foi chamado de burro, e é burro mesmo, não sabe nada de futebol mesmo, entendeu? É inacreditável o Flamengo passar por essa situação. E, por que não falar, do Landim e do Braz? O que esses caras estão fazendo no Flamengo ainda? O que esses caras estão fazendo lá? O que o Braz está fazendo lá? E os caras estão atrás de contratação milionária aí, de 13 milhões de euros por Ângelo, cara. Quem é Ângelo na fila do pão? Entendeu? Atrás de um monte de jogador aí para poder tapar o buraco. De vez em quando ele vem com aquela conversa de construir estádio de novo, só para enganar você, só para tentar me enganar, mas não engana não. O Flamengo jogou o ano tudo fora, tá? Jogou o ano tudo fora. O que eles vão tentar fazer é trazer outro Dorival para corrigir a cagada que fizeram nesse início de ano aí. É uma vergonha. Aquela coisa que eu gravei até no vídeo do ano passado, em dizer que o Flamengo vai disputar 7 títulos esse ano, 4 já foi pro ralo, cara. Campeonato Carioca, basicamente já esqueci. Eu sei, ainda tem a Taça Rio, ainda tem aquela coisa toda, o Flamengo está classificado, aquela coisa. Cara, desse jeito aí, não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum, entendeu? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Conseguimos perder para o Vasco no final de semana passado. E agora, final de semana passado, foi isso mesmo, E agora perdemos para o Fluminense. E assim, não foi essa coisa toda, né? Que eu imaginava, que eu achava que o Flamengo não tinha completamente chance nenhuma contra o Fluminense. Sinceramente, como rubro-negro, do jeito que jogou contra o Vasco, o Fluminense é muito melhor do que o Vasco. Mas hoje, primeiro tempo, surpreendeu todo mundo com a mudança radical no time, mas com essa imbecilidade de 3 zagueiros. Esse cara não sabe o que é o Flamengo, o tamanho do Flamengo, e que o Flamengo não é time de ficar lá na retranca. Tomou o empate, tentou segurar o empate, e aí perdeu o jogo com o gol do... me fugiu o nome do rapaz. Eu sei que um foi o Cano e o outro, o nome do rapaz, eu esqueci. Aí também, pouco importa, não estou nem aí para Fluminense. A minha visão é o Mengão, e estou muito preocupado com esse ano. 2023 começou igual 2022, só que não tanta disputa de título, mas futebol jogado fora, tempo jogado fora, e esse cara tem que ser mandado embora hoje no intervalo, no vestiário. Já passa direto. Eu sei que é isso que ele quer, porque o Flamengo, a rescisão dele é milionária. Estou falando de 15 milhões, mas é por aí mesmo a rescisão desse cara. Ninguém suporta mais isso. Para me acalmar e não fazer um vídeo falando tanta coisas assim mais drásticas, vamos dizer assim, eu escutei alguns comentários, né, de algumas pessoas que eu acompanho, né, para poder tentar acalmar, respirar e ver o que eu ia dizer para vocês. O que eu posso dizer para vocês é exatamente isso, o fato de estar decepcionado com um futebol ridículo. O Flamengo é time pequeno hoje, futebol pequeno por causa de um imbecil de um português que não sabe nada de bola, por uma diretoria que não demonstra competência. E mais, isso aqui eu gostaria de falar e que eu gostaria que você registrasse. Galera, se você pensa diferente,
opina aí para mim, dá sua opinião aí que eu vou te responder tranquilamente. O Flamengo, infelizmente, está pagando pelos erros da sua diretoria, sim, mas também pela injustiça que fez com o Dorival Júnior, que não merecia ser demitido com 2 títulos na mala. Ele conseguiu 2 títulos pra gente, e o que a diretoria fez? Pagou com ingratidão. A diretoria foi ingrata em não fazer um novo contrato do cara, né? Não rescindiu o contrato do Dorival. Tinha acabado o período, né? Venceu o período. Eles tinham a obrigação de renovar com o Dorival, porque a galera gostava dele. O time não vinha jogando tão bem assim no final do ano. Beleza, tudo bem, realmente foi. Mesmo assim levou 2 títulos. O que a gente conseguiu trazer um treinador novo? Fala pra mim. Angústia, tristeza, revolta, é isso que a gente tem. Lamentavelmente, o Flamengo é um time comum, está jogando como um time pequeno, nem isso, o time pequeno ainda provoca resistência. O Flamengo nem resistência tem, o time está um bando, os caras estão se aplicando para tentar melhorar, mas não tem nenhum respaldo que venha do banco. Galera, eu não vou me estender mais, o vídeo acabou ficando grande aqui para passar para vocês, né? Essa incrível e tenebrosa situação que o Flamengo vive nos dias atuais. Vamos esperar amanhã para ver. Eu não aguentei nem ver a coletiva de imprensa. Não tem explicação para isso. Qual a explicação que tem isso? Isso é falta de respeito com o clube. Tanto da diretoria, do seu Marcos Braz, seu Landim, seu Spindel, quanto desse treinador. Os caras não têm compromisso com a nação. Não ouve a torcida, entendeu? Banaliza qualquer coisa, sai comprando indiscriminadamente. E pelo que eu verifiquei, o Flamengo vai chegar perto dos 40 milhões em rescisão de treinador, se rescindir com esse pífio cara que está aí na frente liderando o Flamengo. Em torno de 40 milhões pagando rescisão de treinador. É um verdadeiro absurdo e está pagando, a diretoria está pagando, infelizmente nós também, por menosprezar é a palavra, o trabalho do Dorival Júnior, humilhar o cara, entendeu? E a gente está pagando porque esses bando de imbecis resolveram achar que o Dorival não era treinador para continuar na frente do Flamengo depois de tudo que ele fez pela gente. Estamos repetindo 2022, Paulo Souza, Vitor Pereira, um supera o outro. Eu achava que o Paulo Souza era o pior treinador que passou no Flamengo e o Vitor Pereira acabou de mostrar que eu estou errado. Tá certo, galera? Bom, eu vou parando por aqui, que amanhã, daqui a pouco é dia de trabalho, né? Já passou de meia-noite, mas pedir para vocês para dar aquele like, se inscrever no canal, mostrar sua indignação aí nos comentários. Fala aí, galera, fala aí pra mim o que você achou. Compartilhar pra geral, para fazer o canal subir, para trazer mais e mais e mais notícias do Mengão aqui. Estamos na derrota, estamos na humilhação, na tristeza, sim, mas isso aqui é Flamengo. E vamos pra próxima, sempre vamos pra próxima. Tá certo, galera? Saudações.